sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Deus é bom, né? O impossível pertence ao Senhor. Nada é impossível para Ele. Como cantamos aí. Entreguemos as nossas orações, as nossas dificuldades na mão do Senhor, porque o impossível nosso Deus pode fazer. Amém? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Atos 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Amém? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Amém? É bem conhecido pelos irmãos que nós estamos estudando, lendo, orando em Atos dos Apóstolos, né? Nós começamos no segundo domingo do mês de janeiro e vamos até o segundo mês de fevereiro, jejuando, orando, buscando ao Senhor e lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Livro ao qual nós vamos ver o Senhor Jesus no capítulo 1 se manifestando aos discípulos e solicitando a eles que eles fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Né? Isso em Lucas. Em Atos ele fala que por estes dias eles seriam batizados com o Espírito Santo e receberiam poder para anunciar o Evangelho na Judéia, Samaria até os confins da terra. E obedientemente esses discípulos ficaram reunindo-se, esperando com paciência para que pudessem ser revestidos com poder. E o versículo 1 do capítulo 2 que nós acabamos de ler mostra isso. Estavam todos reunidos num só lugar. Estavam todos reunidos em um só lugar. Isso aqui mostra uma lição para nós de unidade, né? Estavam todos esperando num só lugar, com a mesma visão, o mesmo objetivo. Se nós queremos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos, a gente bem sabe que nós precisamos uns dos outros. É no seu ambiente de trabalho, você vai precisar de alguém. É na igreja, você vai precisar de alguém. É na sua casa, você vai precisar de alguém. Nós
Ou seja, viu Deus que era bom que o homem tivesse família, que nós vivêssemos em família, que nós estivéssemos reunidos, que houvesse união. Como é bom que os irmãos vivam. Já dizia o salmista. E nós vemos que essas pessoas, esses discípulos, ao ouvirem da parte do Senhor que eles seriam revestidos com poder, eles obedeceram a voz de Deus. Então eles se reuniram dia após dia com a esperança de que aquilo que Deus lhes prometeu iria acontecer. E então ficaram numa só visão, num só objetivo. Quão importante é, meus irmãos, a gente ter a mesma visão. A gente se encaixar em algum lugar que tem a mesma visão que a gente tem, o mesmo objetivo que a gente tem, para que a gente possa caminhar. E assim esperamos nós, quando nós escolhemos alguém para casar, alguém para nos acompanhar, algum amigo, normalmente a gente escolhe alguém que tem o mesmo objetivo que nós, né? Normalmente é assim. Normalmente são pessoas que queiram andar conosco, que sejam similares a nós, né, que queiram os mesmos objetivos, que pensam mais ou menos igual a gente, que é até mesmo difícil você viver com uma pessoa que tem um pensamento completamente diferente do seu. Você quer puxar a corda para um lado, a pessoa quer puxar para o outro. Você fala A, a pessoa fala B. Nunca dá razão para você ou você dá razão para ela. Sempre estão discordando de tudo. Como difícil é isso? E aqui esses homens deixaram de lado as suas diferenças e se reuniram no mesmo objetivo, com a mesma visão. O objetivo de quê? De receber do alto dos céus a promessa do Pai, para que eles pudessem ir e fazer a missão de Deus. Nós, como igreja do Senhor, se nós não estivermos todos com a mesma visão, com o mesmo objetivo e com o mesmo interesse em ver a progressão do reino, muito difícil será. Paulo vai dizer que o corpo ele tem que estar em movimento, todos trabalhando, se edificando, para que o edifício cresça. Mas para que esse edifício cresça, cada um tem que fazer a sua função. Quando eu leio Atos 2 e vejo ali, chegou o dia de Pentecoste, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Pentecoste era uma festa, também chamada festa da colheita ou festa das semanas. Era o 50º dia após a festa da Páscoa. O povo se reunia para fazer a festa da Páscoa. Então, após a festa da Páscoa, eles plantavam. E depois de 50 dias, haveria a festa de Pentecoste, onde eles colheriam aquilo que foi plantado após a Páscoa. E talvez não seja uma coincidência, mas Deus querendo mostrar algo para os discípulos. Chegando o dia de Pentecostes, Deus derrama uma grande colheita sobre a vida deles. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio um vento muito forte e línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça dele, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Na festa de Pentecostes, eles estavam reunidos não para a festa, mas estavam reunidos em um só lugar, na esperança de colher aquilo que o Senhor prometeu para eles. E o que eles colheram? A bênção dos céus, a bênção do Espírito Santo sobre a vida deles. E por que eles receberam? Porque eles plantaram.
percebe que eles plantaram. Eles não plantaram figo para colher figo. Não plantaram laranja para colher laranja. Esses homens ficaram reunidos em oração para colher aquilo que Deus havia prometido para eles. Isso mostra para nós que a gente colhe aquilo que a gente planta. A gente colhe aquilo que a gente planta. Gálatas vai dizer que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. Na nossa vida, as coisas não são somente por acaso, ainda que exista o acaso, né? Mas as coisas não acontecem tudo por acaso. A gente não pode viver que nem o epitáfio da música Titãs, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não dá para confiar somente no acaso e esperar que no acaso as coisas vão acontecer para nós. É necessário plantar. É necessário plantar. Como foi falado aqui na oração da família. Ó, 28 anos eu estava orando, colocando a sementinha ali, ó. Para que um dia eu pudesse colher. A gente muitas vezes quer prosperidade na vida financeira, quer unidade, harmonia e alegria no nosso lar, quer um ministério espiritual numa igreja cheia de vida, cheia de alegria, cheia do Espírito Santo. Mas o que nós estamos plantando? O que será que a gente está plantando para que a gente venha colher? É chegado esse dia de Pentecoste na nossa vida, é chegado o dia da colheita. E você pode ter certeza que em nossas vidas nós estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando, aquilo que nós plantamos lá atrás. Ainda que nós vivemos em um mundo injusto, um mundo em que muitas vezes você planta algo e quando você vai colher aquilo que você colhe, as pessoas tentam tirar de você. Mas ainda assim é necessário plantar. É necessário plantar. E por isso que nós começamos esse ano tentando plantar em nossas vidas oração, leitura da palavra, jejum, disciplinas espirituais aos quais nós futuramente possamos colher uma revitalização, vida espiritual. Como esses discípulos, é necessário nós estarmos reunidos com a esperança de que Deus vai derramar espiritualmente na sua bênção em nossas vidas. E quando nós lemos o livro de Atos, versículo após versículo, capítulo após capítulo, nós vamos ver que a graça de Deus estava com essa igreja. E eles iam crescendo em números. Porque a graça de Deus estava com eles, porque eles estavam orando, porque eles estavam buscando a Deus. No capítulo 6 vai dizer, ó, para que nós, apóstolos, não fiquemos com todas as tarefas, vamos separar pessoas que são fiéis a Deus para fazer o serviço, para que nós possamos continuar a servir ao Senhor. Porque os apóstolos foram separados para pregar a palavra, para cuidar das pessoas, mas as pessoas estavam aumentando tanto a igreja que não dava para eles fazerem todos os serviços. Então eles separaram pessoas fiéis e tementes a Deus para que pudessem contribuir com a vida da igreja. Aqui nós vemos uma igreja fluindo, uma igreja com vida, uma igreja que a graça de Deus estava com eles.
É necessário a gente ver a graça de Deus em nós. É necessário a gente ver vida em nós e em nossa igreja, em nosso ministério. Meu irmão, você está separando o tempo de oração, o tempo da palavra. É tempo da gente refletir. É tempo da gente pensar. O que você quer colher? Qual é a vida que você quer ter? E comece a plantar hoje. Comece a planejar hoje. Comece a orar a Deus hoje. Para que você venha colher isso. Se você quer desfrutar de amor, de união, de alegria na sua família, comece a ser isso hoje. Eu quero as bênçãos de Deus, eu quero alegria, eu quero desfrutar de harmonia no meu lar. Comece você a ser essa harmonia. Comece você a ser essa alegria. Comece a rogar a Deus e a orar a Deus para que Ele transforme você. Para que você seja fiel e obediente às Escrituras, à palavra de Deus. Para que você ouça a palavra de Deus e aplique ela na sua vida. E você comece a ver a graça de Deus sobre você e sobre os seus. Quando chegar o dia de Pentecostes, o dia da colheita, você vai desfrutar daquilo que você está plantando. Mas antes é necessário plantar. Os discípulos plantaram oração, plantaram comunhão, plantaram e puderam ver a alegria do Senhor sobre a vida deles. Puderam desfrutar de Deus sobre a vida deles. Então, de repente vem do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Lá em João capítulo 3, quando Nicodemos chega a Jesus, pedindo vida a Jesus, dizendo que, Senhor, como eu posso nascer de novo? O Senhor Jesus disse para ele, o vento sopra onde quer. Ninguém sabe para onde ele vai, ninguém sabe de onde ele vem. Mas só sabe que ele faz aquilo que ele entende. Assim será com todos os nascidos de novo. E novamente, o vento aqui em Atos 2 é utilizado como símbolo do Espírito Santo. Você não sabe para onde ele vai nem para onde ele vem, mas você pode sentir a presença dele. O vento é assim, né? Um dia você acorda e ele está indo para um lado, outro dia você acorda e ele está indo para o outro. Eu lembro que na minha adolescência, quando eu gostava de empinar pipa, e a nossa rua, uma subida, a gente sempre queria que o vento estivesse para cima, para que a gente pudesse empinar o pipa. Quando o vento estava para baixo, era um dia que não dava para fazer nada. E às vezes o vento ficava para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo. Você nunca sabia para onde que esse vento ia soprar. Nem os meteorologistas conseguem dizer para onde que o vento está soprando. Eles podem ver que o vento está vindo do mar. Está vindo uma chuva aí para o oeste. Mas muitas vezes falha. Né? E a Bíblia se utiliza desses símbolos para falar do Espírito Santo. E de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A gente não sabe quando, como, a gente não consegue determinar a
sabe que o Espírito vem. Se nós plantarmos, o Espírito vem. Se a gente quer capacitação, unção de Deus, graça de Deus, para fazer aquilo que Deus nos desejou que nós façamos, não temos. Porque como um vento impetuoso o Espírito vem. Nós não sabemos, mas nós podemos sentir. E esse é o Espírito Santo. Ele vem. E que Ele possa nos conduzir como uma folha seca ao vento. Nos leve, Senhor. Faça a sua vontade. Direcione as nossas vidas. Faça o seu querer. Muda o meu destino. Muda a minha vida. Nós precisamos plantar. Precisamos plantar com a certeza de que Deus vai nos dar a vitória. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Outro símbolo do Espírito Santo é o fogo. Fogo que nos lembra o quê? Aquecimento. Fogo que muitas vezes nos lembra também destruição. Fogo que nos lembra também poder. E todos esses símbolos é a representação do Espírito Santo. No Antigo Testamento nós vamos ver quando o Senhor designou a Moisés para que ele fizesse um tabernáculo, era necessário ter fogo no altar. O fogo no altar não podia cessar. Como símbolo da unção e capacitação de Deus, que não poderia deixar de existir sobre o povo. E esse fogo de Deus não pode deixar de existir sobre as nossas vidas. Essa alegria, esse prazer, essa vontade de servir ao Senhor. Esse desejo de fazer a vontade de Deus. Desejo de fazer aquilo que Deus quer para nós. Desejo de ver Deus em nossas vidas, na vida dos nossos. Isso não pode apagar os nossos corações. Essa chama de Deus não pode deixar de arder em nossos corações. Que a gente acabar fazendo as coisas tudo de qualquer jeito. Vem para a casa de Deus e deixa as coisas acontecerem, vai acontecendo. E se eu não fizer, eu não faz. E a gente vai tocando a vida. Muitas vezes a gente toca a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. E em todas as áreas da nossa vida, sempre há dificuldade, sempre a gente está cambaleando, porque um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Um dia a gente vai para frente, outro dia não. A gente tem que combater a procrastinação que muitas vezes nos toma conta das nossas vidas, né? O nosso cérebro, ele sempre tende a uma zona de conforto. E ele sempre quer fazer as coisas mais fáceis. Isso é de todo ser humano. Estou lendo um livro que diz que para você mudar o hábito da sua vida, você tem que fazer 21 dias consequentemente, até que o seu cérebro ele veja
você é essa nova pessoa. Por exemplo, você é uma pessoa que sempre acorda tarde e nunca consegue acordar cedo. Aí você fala assim, eu quero acordar às 6 horas da manhã. Não mais às 10. Para que o seu cérebro perceba este novo padrão, é necessário 20 dias consecutivos para que você possa dar um choque nele e falar, ó, agora sim eu vou continuar seguindo, né? Acordando 6 horas da manhã. Se você deixar, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde, hoje eu vou deixar de falar, hoje eu posso dormir mais, o cérebro vai retomar aquela vida de antigamente. E o que me chamou mais a atenção, esse ano eu falei, eu vou começar esse ano, vou fazer uma dieta. Aí, nesse livro o cara falava assim, ó, para que o seu corpo possa entender o novo peso, é necessário 2 anos. No ano de 2021, eu entrei com esse mesmo propósito, vou fazer uma dieta. Em 3 meses eu perdi 21 quilos. Em 2 meses eu ganhei todos os 21 quilos de novo. E ganhei mais depois. Eu falei, nossa, como eu faço assim, se ganhar? Porque, segundo pesquisas científicas, o corpo ele só identifica o novo peso depois de 2 anos. Por exemplo, você está com 100 quilos, para ele ir para 80, você tem que ficar 2 anos nesse peso 80, senão ele vai voltar e retroceder tudo de novo. É mais fácil ele, porque ele já entende que você está cansado, ele vai falar, opa, vamos voltar a trabalhar da forma que a gente trabalhava. E esse é o nosso cérebro. Ele sempre tem a zona de conforto. Vamos trabalhar do jeito que estamos trabalhando hoje. Por que vamos fazer mais esforço? Né? Por que vamos fazer mais? Mas às vezes é necessário a gente dar esse choque nas nossas vidas. Falar, não, eu vou ser melhor. Eu quero mais. Preciso de mais. E isso muitas vezes é a nossa vida espiritual. Vai ler a Bíblia, nossa, que dificuldade. Dá sono. Dá sono porque às vezes, muitas vezes a gente quer ler nas horas inapropriadas. Né? A gente sempre deixa para ler a Bíblia no final do dia, ler a Bíblia depois do almoço. Aí não dá, depois de uma feijoada, ler a Bíblia, porque é tudo mesmo. A gente tem que dar o melhor para o Senhor. Dar o melhor nas nossas vidas a Deus. E a gente precisa despertar e falar, não, Senhor, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero colher na minha vida espiritual aquilo que o Senhor tem para mim. Porque Deus tem muito mais para nós. Eu venho orando e falando, eu acho que Deus tem muito mais para a minha vida espiritual. Muito mais. Que Deus pode realizar muito mais. E eu quero colher isso, mas eu preciso orar. Eu preciso ler essa palavra. Eu preciso mergulhar nas coisas de Deus. Como Deus diz a Ezequiel. Vem Ezequiel. Ezequiel caminha no rio e fala, Senhor, eu estou com o joelho. Não, bem mais. Nas pernas, bem mais. Está no umbigo, Senhor, bem mais. Senhor, eu estou aqui já nos ombros, bem mais. Quero que você seja por inteiro coberto. E é isso que muitas vezes Deus quer das nossas vidas, na vida espiritual. Que a gente esteja inteiramente com Deus, revestido de Deus, cheio de Deus, buscando a Deus, querendo mais de Deus. Às vezes é necessário você quebrar um pouco os paradigmas da sua vida, deixar de lado um pouquinho os prazeres que a vida nos dá, né? Netflix, as novelas
do Globoplay e tudo isso e falar assim, eu preciso entregar a ti. A gente está colocando aqui as quintas-feiras os nossos de oração e estudo bíblico, no momento da igreja horário. Nós buscarmos a Deus e nós conhecermos a Deus. Permita-se se entregar completamente a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e Deus vai cuidar de você. Deus vai abençoar em todas as esferas da sua vida. Seja financeira, seja amorosa, seja espiritual. Tudo Deus vai abençoar, porque Deus cuida de nós por inteiro. Que nós devemos estar saciados do Senhor, completos em Deus, satisfeitos em Deus, para vermos as coisas da nossa vida fluir. A gente não encontra satisfação em Deus, e por isso nós nunca encontraremos satisfação na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, vida sentimental, vida financeira, enquanto nós não encontrarmos satisfação em Deus. Deus deve ser a nossa satisfação. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, todos os outros parâmetros são colocados no seu devido lugar. E nós começamos a ter satisfação e contentamento com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas esperemos chegar o dia de Pentecostes e possamos escolher aquilo que Deus tem para nós. Os discípulos escolheram aquilo que eles esperavam. Ficaram em Jerusalém esperando o revestimento de poder. E quando esse poder veio, as pessoas que estavam ao seu redor ficaram perplexas naquilo que estava acontecendo. E perplexidade muitas vezes é o que o Evangelho do Reino faz em nossas vidas. Que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem. Não entendem o porquê da sua alegria, da sua satisfação, do seu contentamento. Mas ficam um pouco, por que está feliz, por que está satisfeito, por que está alegre. E essa minha satisfação é o Senhor. A satisfação da minha vida é Deus cuidando de mim, cuidando dos meus. É Deus trabalhando na minha vida. E as pessoas que estavam ali com os discípulos olharam para eles e falaram: o que está acontecendo? Nós estamos vendo esses homens falando na nossa própria língua materna. O que estava acontecendo aqui era milagre de Deus. O que estava acontecendo aqui era Deus entrando na vida desses homens através do Espírito Santo e derramando da sua capacitação, da sua unção, do seu poder, para que até aqueles que não conseguiriam ouvir a voz do Senhor, se eles estivessem falando em hebraico ou grego, eles estavam falando na língua daquelas outras pessoas. Era Deus transmitindo a sua mensagem através daquelas pessoas. E é isso que Deus quer fazer em nós. É isso que Deus quer fazer em você. Transmitir a mensagem dele através de você, através do que ele está fazendo em você. Aqueles homens não entendiam o que eles estavam falando. Mas o Espírito Santo estava falando por eles e através deles. Você hoje talvez chega na sua casa, fala do reino de Deus, as pessoas não entendem. Mas quando a colheita chegar, elas ficaram perplexas e começaram a entender, porque é Deus falando através deles. É o Espírito de Deus falando. Não é mais você, é Deus convencendo as pessoas. É o próprio Deus trabalhando na sua vida e completando a missão da sua vida. Perceba que para fazer a missão do reino é necessário o reino em nós. Esses homens só começaram a fazer e executar a obra de Deus com êxito
Espírito Santo de Deus estava sobre cada um deles. Vamos buscar o Espírito de Deus. Vamos clamar, vamos chorar, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos jejuar e buscar o Espírito Santo de Deus. Para que esse vento, esse fogo venha sobre nós. E venha trazer perplexidade a nós e a todos ao nosso redor. E mais do que isso, venha trazer conversão e salvação. Que a sua casa venha ser um ambiente de salvação. Que você venha dar lugar ao reino de Deus e levar este reino por onde você andar. Deus te chamou para ir e fazer discípulos. E Ele estaria conosco sempre. Aonde nós andarmos, que a gente possa levar esse reino, exalar o reino de Deus. Porque Ele está em nós. Nós estamos mergulhados nele e estamos cheios desse reino. No versículo de número 13, alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. No versículo 14 diz: então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem que lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo com os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os meus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês,
para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chama. O que estava acontecendo? Diziam alguns. E Pedro então faz toda essa pregação, mostrando que o Senhor Jesus foi crucificado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para nos dar vida. E essa promessa é para todos nós que fomos chamados pelo Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é para todos nós que fomos chamados pelo Senhor. Então, meu amado, plante, busque o Senhor, ore ao Senhor, porque essa promessa do Pai é para todos nós. Deus quer derramar sobre a sua vida. Deus quer derramar sobre os seus. Que você ore, que você busque o Senhor. E que a gente possa ouvir dos céus um vento impetuoso. Que o fogo possa ser derramado sobre as nossas vidas, nos capacitando, nos dando opção para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus é aquele que mais deseja nos abençoar. Como diz Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Basta orarmos e pedirmos ao Senhor. O que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos? Se o Pai, que é mau, que é um homem, não dá pedra ao seu filho que pede um pão, que mais o Senhor não dará a vocês o Espírito Santo quando vocês pedirem? Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. O Espírito Santo capacite. Peça ao Senhor direção do Espírito Santo. Peça ao Senhor que te encha do Espírito Santo, que te capacite, que te ilumine, para que você venha ser a pessoa que Deus deseja que você seja. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor e pedir o Espírito Santo de Deus, que Ele capacite a você, que te ilumine a fazer a vontade dEle, a vontade de Deus na sua vida, em todas as esferas da sua vida, em todas as áreas que você precisa de iluminação, de capacitação de Deus, que o Espírito Santo venha trazer para você.